imóvel, conceitos e principais operações. Conceito e propriedade do imóvel. Olá, meus caros. Vamos entender um pouco sobre a questão do conceito e o que é propriedade de imóvel. Para nós entendermos que quem é dono, quem não é dono, como é que funciona essa questão, como é que funciona a negociação do imóvel, tendo esses conceitos envolvidos no processo da gestão imobiliária. Então vamos aqui compreender alguns aspectos bem importantes dentro da questão de propriedade do imóvel. Pois bem, se pegarmos aqui Raposi e Heine, eles falam o seguinte para nós: o novo Código Civil brasileiro define imóvel, olha que interessante, gente, como um local que envolve o solo ou tudo que estiver incorporado a ele, de maneira natural ou artificial. Hashtag fica a dica aqui, gente. Imóvel é tudo aquilo que está dentro da sua área delimitada, do solo. Não importa se é natural ou artificial. Então você tem uma área demarcada. Tem ali uma área ali que tem 500 metros quadrados. Se tem uma árvore, se tem um prédio construído, se tem um buraco, se tem... O que tiver dentro dessa área delimitada é seu, faz parte do seu imóvel. Tá? Então é tudo que envolve o solo e tudo que estiver incorporado a ele. Ou seja, então quando eu falo imóvel, a gente tem uma tendência em pensar em imóvel já diretamente o bem construído, né? A casa construída, naquele espaço. Não. Quando você comprou o terreno, que não tem nada construído, já é um imóvel, né? Tudo que você fizer ali dentro vai fazer parte do contexto do imóvel. Ok? E por que leva o nome do imóvel? Precisamente porque ele vai ficar ali dentro daquele espaço delimitado ali naquela área. É bacana a gente entender essa lógica para nós entendermos então que no imóvel, e na cabeça do cliente é isso que acaba passando, né? O cliente vê imóvel como uma casa, como um apartamento, como o prédio que está construído. E não, necessariamente. O terreno está ali, já é o imóvel, né? Mesmo que não tenha nada construído ali. Então tem uma árvore, tem alguma coisa ali dentro, faz parte daquele imóvel. Ok? Bom, dentro ainda desse contexto, o Código Civil ele coloca para nós algumas questões legais. Lá no artigo 79 do Código Civil, ele fala que são bens imóveis o solo e tudo quanto lhe incorporar natural ou artificialmente, apenas reforçando a definição que foi apresentada aqui. O artigo 80, consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, o direito à sucessão aberta, né, no caso das heranças aí e tudo mais. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, é bacana a gente conhecer que existem algumas definições que não perdem o caráter de imóveis. Se você tem uma construção que você conseguiu tirar dali e mover para outro lugar, continua sendo imóvel. Não deixa de ser um imóvel, tá ok? Nesse sentido aí. Pois bem, então agora nós queremos entender aqui, gente, que vários tipos de bens imóveis acabam existindo. Como exemplo, nós temos aí salas comerciais, apartamentos, casas, sítios, lojas, shoppings, vagas em garagem, entre outros. Pasmem, muitos nem se atentam a esse detalhe que uma vaga na garagem é considerado um imóvel. Você pode vender uma vaga na garagem, né? Esse espaço é comum, muitas vezes, alguns apartamentos ou alguns condomínios, você ter ali 2 vagas de garagem e você vender um espaço, né? Eu não quero 2, eu preciso de uma. E às vezes a pessoa de um outro apartamento precisa de 2 vagas. Então isso é normal, você pode vender e ele é visto como imóvel. Então, uma dica interessante aí. É claro que de forma a utilizá-los, conforme você vai utilizá-los, pode mudar aí dependendo da necessidade. Então uma pessoa pode ser para uso pessoal, você pode pegar um imóvel, um espaço para uso pessoal, você pode pegar para aluguel, para investimento, além de variar em residencial, comercial, rural ou industrial. Então são esses os tipos de imóveis que vocês vão encontrar aí. E para os mais diversos fins, né, gente? Porque você pode ter imóvel para investimento, para alugar, ou um imóvel para uso pessoal, isso é normal. Por exemplo, você tem às vezes sua casa, você vai e faz um investimento. Eu não deixo de tirar um investimento, porque você comprou um imóvel, ele é um investimento, ele é visto como investimento. Mas eu vou comprar uma casa na praia, por exemplo, um apartamento na praia. Você usa para quê? Para uso pessoal. Ah, eu posso aproveitar esse apartamento para ganhar um dinheiro extra? Pode, você pode alugar esse apartamento, né? Então, às vezes, a pessoa faz um investimento que tem várias utilidades, tanto para uso pessoal quanto para aluguel. Aliás, para 3 utilidades, né? Você faz para investimento, uma casa na praia, né? Você faz para aluguel e para uso pessoal. Então percebam que o uso do imóvel ele pode ter diversas vertentes aí. Tá? Pois bem, agora o corretor de imóveis ele precisa o quê? Estar atento às necessidades do cliente
para entregar o melhor negócio. Gente, isso é algo que eu falo sempre. Nós precisamos conhecer o nosso cliente, entender o nosso cliente. Somente assim eu vou conseguir ter resultados eficientes, né? Ter sucesso no que eu planejei. Tá? Então, desde a compra, a venda ou a locação, até a gestão e a transação imobiliária. Quem é o meu cliente? Eu preciso entendê-lo, eu preciso compreendê-lo para que eu tenha sucesso. Além disso, Raposo e Henning, ele fala uma coisa muito importante ainda. O que é bem? Que eu falei o que é imóvel, nós definimos imóvel. Mas o que é bem? Tá? Cuidado, aqui não estou falando de bem, né? Quando você chama aí o seu parceiro ou sua parceira, ou bem, não é esse bem, apesar de também ser um bem que a gente tem que cuidar bastante, mas não é isso. Aqui quando eu falo bem, ela é um tema muito controverso dentro do mercado. Por quê? Até os grandes estudiosos aí ficam em dúvida de que maneira eu defino esse termo, o que é um bem, o que é algo que eu tenho, que eu possuo, né? Agora, todos eles concordam, os autores de maneira geral, que um bem, né, é preciso ter utilidade ao ser humano e ser algo que possa ter propriedade em que se possa residir ou montar residência. Essa é a concordância entre os autores. É uma coisa que eu posso ter propriedade dele? É meu? Eu posso comprar? Eu posso adquirir? Eu posso firmar uma residência? Eu posso residir, morar nesse espaço? Eu posso construir algo nesse espaço? Aí eu vou ter, então, uma definição dentro da questão do mercado imobiliário. Isso é um bem. Então, eu tenho um bem imóvel. Então, o bem imóvel é um lugar onde eu possa residir, onde eu possa morar. Bom, então percebam, é controverso, é um negócio complicado da gente entender essa lógica, principalmente que tem as questões legais. Aí dentro disso eu tenho algumas coisas que eu posso fazer dentro do bem. Por exemplo, a benfeitoria. O que são benfeitorias dentro de um bem que eu possuo? São os melhoramentos produzidos no imóvel. Tem ação direta do proprietário, seja para conservá-lo ou para deixá-lo mais bonito. Então você, ao comprar um imóvel ou investir em um imóvel, você precisa fazer, quando você faz benfeitorias, vão agregar valor ao seu bem. Isso é interessante, tá? Agora temos os bens públicos e particulares, que é outro termo que a gente precisa conhecer. Que um bem é considerado público se pertencer à pessoa jurídica de direito interno. Estou falando aqui de União, Estado, município, distrito, autarquia. Agora, bens de uso público são considerados de uso comum, como estradas, praças, marés, etc. E não podem ser vendidos. Então, um bem público ele não é vendido, porque nesse caso de bens de uso público, ele é para uso público e ele não pode ser vendido. Ok? Percebam aqui, para nós concluirmos o pensamento do que nós estamos falando, fazendo uma conclusão, nós começamos a entender, então, que esse mercado imobiliário, nós temos terminologias que são comuns e são utilizadas dentro desse contexto. Então, eu começo a entender o que é um imóvel e eu começo a entender, então, o que é um bem, que é extremamente importante para que eu consiga trabalhar sabendo onde eu estou pisando, conhecendo as questões legais e as questões de nomenclaturas, para não passar vergonha quando eu for atender um cliente. Gente, nós precisamos conhecer, nós temos que saber as nomenclaturas, isso é essencial para o sucesso e para que tenhamos resultados nos nossos planejamentos, nas nossas negociações e naquilo que almejamos. Bons estudos e muito obrigado.